porque agora nós vamos falar de TV Globo. Ontem a Globo se manifestou, né, sobre o caso Márcio Smelling. Quais são os detalhes, Vini? Pois é, Paulo, finalmente, depois de muita pressão aí por parte de veículos de imprensa, por parte também do público ali da TV Globo pedindo, né, que a emissora se manifestasse de alguma forma, principalmente depois da reportagem da Piauí, que trouxe com detalhes, né, a Paulinha trouxe aqui pra gente, os detalhes assombrosos, assustadores dessa reportagem, que trouxe ali o relato de vítimas de assédio moral e de assédio sexual, né, que dizem ter sido aí vítimas do ator e do diretor do núcleo de humor ali da Globo, o Márcio Smelling, né? E a Globo, a gente sabe aqui, quando anunciou o desligamento oficial do Márcio Smelling, não fez nenhum tipo de menção a nenhum desses assédios, o que desagradou essas vítimas e aqueles que estavam apoiando também essas vítimas. Agora, no Jornal Nacional, a Globo pela primeira vez se manifesta sobre o assunto, dizendo que investiga criteriosamente todas as denúncias de assédio e que não tolera comportamentos abusivos, mas que não pode comentar publicamente nenhuma investigação deste tipo por ter assumido com todos os colaboradores um compromisso de sigilo do processo que resguarda a investigação dos fatos, denunciantes, denunciados e testemunhas. E mesmo nas hipóteses de desligamento, as razões não são tornadas públicas. Apesar desses esclarecimentos, a revista Piauí e outros veículos criticaram a Globo por não se manifestar sobre o caso. A Globo admitiu, então, né, essa crítica de outros veículos, e aí, como uma forma de transparência, Paulo, com o público, a Globo, o que ela fez? Ela informou ali no Jornal Nacional, em outros programas ali da casa e também nos sites, ela indicou os links tanto da reportagem da Piauí, né, que é uma reportagem gratuita, a pessoa pode ir lá acessar e ler toda a matéria. Indicou também as redes sociais da Dani Calabresa, ainda que ela não fale diretamente sobre o assunto, ainda que ela não cite o nome do Márcio Smelling, mas ela praticamente afirma ali que realmente foi vítima, assim, de um assédio, e também indica a entrevista que o Márcio Smelling deu ao UOL, ao Maurício Sticer, né, onde ele admite erros, né, admite que teve comportamentos aí tóxicos, mas nega esses fatos de assédio. Então essa foi a primeira manifestação oficial da Globo, falando um pouquinho mais em detalhes sobre o caso. Paulo. Perfeito, Vini. Joel, o que você achou desse pronunciamento da Globo? Achei correto. A Globo realmente ela não pode ficar expondo um caso cuja investigação está em andamento. É a prática dela em outros casos também. Mas deu uma resposta a todas as cobranças válidas, sim, que se fazem com relação à empresa. E aí, o cara estava aí, a gente está vendo todas essas revelações, por exemplo, na reportagem da Piauí, as redes sociais só se fala nisso. Então, instaram a Globo a falar alguma coisa e ela deu essa resposta. Me parece a atitude correta. Eu vi também muita gente, ainda vejo muita gente criticando, por exemplo, o Marcelo Adnet, por supostamente não ter se posicionado, né? Sendo que ele mesmo lá atrás, mesmo antes da coisa vir a público, já estava no grupo das pessoas ajudando e querendo que as investigações fossem adiante. Então, às vezes, acho que a gente cobra muito, mas sem saber se de fato está sendo feito algum trabalho de investigação ou não. Deixa eu até pegar carona nesse seu comentário, Vini, que você acabou citando o Adnet, mas tem outros humoristas da Globo que também trabalharam com o Márcio Smelling, que têm sido cobrados aí, a se manifestarem em redes sociais. O Paulo Vieira, por exemplo, que até acabou ficando com aquele programa que seria da Dani Calabresa, né, o Fora de Hora. Ele tem respondido os seguidores que falam assim: por que você não se manifesta? Por que você não fala nada sobre o assunto? Até a Globo já se manifestou. E ele deu uma resposta que eu achei muito boa, que é o seguinte, gente: às vezes as respostas, as manifestações, elas não têm que ser feitas aqui em rede social, não tem que ser feita em público, ela tem que ser feita nos lugares adequados. Eu fiquei 2 horas no compliance da Globo defendendo a Dani Calabresa e expondo as situações que eu vi e que eu vivenciei. Então às vezes a gente fica cobrando esse posicionamento desses artistas publicamente, mas não sabe da forma como eles estão agindo nos bastidores, o que é até mais importante. E para você, Adrilis? Bom, tem uma contradição inerente a essa história toda.
Quando o Zé Maia foi acusado, eu volto a dizer, ele foi linchado, ele foi exposto, ele foi massacrado por pessoas, por atrizes, por funcionários da Globo. O caso dele era de muito menor intensidade, ainda que seja uma coisa complicada. Ele era vulgar, ele a tocou de maneira inapropriada, na cintura, chamava de gostosa, uma coisa do tipo assim. Mas quando ela, a menina, o acusou formalmente para a mídia e não foi para compliance, ou foi para qualquer autoridade da Globo, a Globo se apressou em massacrar a carreira do Zé Maia e tirá-lo do ar e tirar qualquer tipo de possibilidade de futuro de sua carreira. No caso do Márcio Smelling, a coisa foi diferente, a Dani Calabresa foi em todas as instâncias. Esse caso do Márcio Smelling corre a boca miúda de toda a mídia, todo mundo sabe disso, há muito tempo, muito antes dele ser sequer demitido. Essas pessoas que procuraram a compliance da Globo, eventualmente, a Globo está falando que agora está fazendo uma investigação. Essa investigação corre há muito tempo e fica a impressão de que ela só veio dar luz à sua voz depois de muita pressão e de muita crítica em cima da sua postura. Eu volto a dizer, o Márcio Smelling é o artífice representante máximo do politicamente correto, da mudança do paradigma do politicamente correto na Globo, e talvez por causa desse tipo de ataque frontal à sua base, ao seu discurso hegemônico de politicamente correto hoje, a Globo tenha tido, em relação a ele, um comportamento muito diferente do que ela teve em relação ao José Maia. Muito bem. Paulinha, para fechar... Um ponto aqui. Oi, fala, Joel, antes da Paulinha. Vai lá. Vamos lembrar do José Maia. Acho que o Adriles não está dando uma síntese correta do que aconteceu. A figurinista denunciou o José Maia em 2017. Ele foi desligado pela Globo apenas em fim de 2018. E no início de 2019, quando a Globo comunicou... Deixa eu concluir. No início de 2019, quando a Globo comunicou o desligamento, foi nesses termos. A Globo e o ator José Maia informam o fim da parceria de comum acordo no final de 2018. A Globo, quanto instituição, não linchou coisa nenhuma o José Maia. E quanto ao Smelling, muitos artistas têm se unido, sim, para cobrar e para criticar e para exigir punição a ele. Ok. Não, só houve uma ampla ação sociocultural dentro da Globo, de funcionários da Globo e da própria Globo, que deu dimensão e exposição ao caso do Zé Maia, que eu estou dizendo. Coisa que não houve de maneira alguma em relação ao Márcio Smelling. Essa diferença é total e absoluta. Ok, deixa eu ouvir a Paulinha. Acho que tem uma diferença também, Adriles, porque no caso do José Maia, a sua denunciante, ela veio a público, né? Ela falou abertamente sobre isso. Exato. No caso do Márcio Smelling, a Dani Calabresa não veio a público exatamente, né? Existem matérias investigativas. Ela foi às autoridades da Globo. Aliás, a história do Léo Dias, você vê lá, mas ela mesma, ela não foi lá narrar os fatos. Os outros denunciantes, eu, por exemplo, nem sei quem são. Pode ser que algum jornalista tenha chegado neles, tenha conversado com eles, como dizem que sim, né? A Mônica Bergamo fala que conversou com pelo menos 3, e eu não sei quem são. E aí eu acho que faz um pouco de sentido a Globo dizer que ela não quer comentar sobre isso para preservar essas vítimas. Eu estava falando outro dia aqui sobre isso, né? Quem são essas pessoas, o que elas buscam? É importante também preservar essas pessoas. No caso da Su, ela veio a público, ela foi lá e escreveu, ela deu a cara a tapa, o que exige muita coragem, né? Muita desconfiança, a gente que vai lá e fala, essa aí tá querendo aparecer, essa aí não sei o que lá, ela se expôs. No caso dessas mulheres, eu acho que elas estão se preservando também. A própria Dani Calabresa, tudo bem, ela vai lá e põe uma hashtag, mas ela não contou essa história para uma câmera, ela não escreveu um artigo dando os detalhes, né? De próprio punho ali, é tudo matéria investigativa. Então, no caso, como é que a Globo vai contar o que aconteceu e quebrar com esse pacto que ela tem com os seus funcionários? Não sei se por contrato a Globo ou não preservou por só as pedido meninas. de descrição mesmo. Mas a Globo foi atrasada, né? Ela devia ter falado no ato da saída da matéria, ela deveria ter feito esse mesmo comentário. Foi muito atrasado, digamos assim. Eu concordo plenamente com você em relação à preservação das vítimas. O problema é que a Globo também preservou o Márcio Smelling, coisa que ela não fez em relação ao Zé Maia quando a menina o expôs publicamente. E a Dani Calabresa, ela falou às autoridades internas da Globo. O que as autoridades da Globo fizeram até hoje? Parece que esse caso é de meses atrás. Só essa diferença. A Globo preservou o Márcio Smelling
e não preservou José Maia, de forma alguma. Peraí, Joel, peraí que o Vini pediu 10 segundos. Uma última informação, Paulo, a Globo antecipou o fim do Zorra, que era um programa que estava ali sob o guarda-chuva do Márcio Smelling, principalmente depois da reformulação, né, de Zorra Total para o Zorra. Então, a edição do último sábado foi realmente a derradeira aí, a Globo encerrou o Zorra na emissora. Joel, 10 segundos para fechar, por favor. A Globo demitiu o Márcio Smelling e encerrou todos os programas que ele fazia, fez isso com mais rapidez do que tinha feito no caso de José Maia. A crítica, e acho válida que vocês fizeram, eu concordo também, deveria ter antes comunicado ao público sobre a sua postura institucional.